Eu me chamo Laís. Essa história aconteceu comigo no fim de 2019. E até hoje, quando fecho os olhos, ainda sinto o peso daquele olhar atravessando minha alma. Tudo começou num momento muito delicado da minha vida. Eu estava lidando com o fim de um relacionamento longo, o primeiro da minha vida, e junto com isso, enfrentei um problema de saúde, que me deixou vulnerável de todas as formas. Por conta de uma infecção, precisei tomar uma série de medicamentos venosos, que fizeram meu corpo inchar rapidamente. A aliança que eu usava no dedo ficou tão apertada, que começou a prender a circulação. Tentamos de tudo em casa, mas não saiu de jeito nenhum. Acabei indo até o corpo de bombeiros, e lá eles precisaram cortar o anel em 2 pedaços. Naquele momento, achei que era só um objeto simbólico sendo destruído. Mas depois entendi que aquele gesto foi mais do que isso, foi o rompimento de algo muito mais profundo, algo invisível. Semanas depois descobri diversas mentiras envolvendo o homem com quem eu estava. Traições, manipulações, controle emocional. E o mais triste, eu me afastei de todos os meus amigos durante o relacionamento, sem perceber que ele me isolava aos poucos. Era como se ele quisesse que eu não tivesse mais ninguém além dele. Só então percebi o quanto meus pais foram pacientes e presentes comigo, mesmo quando eu não os ouvia. Na tentativa de me reerguer, fui passar um tempo com a minha tia Rosane, que sempre foi como uma segunda mãe. Ela morava com as 2 filhas, a Amanda, da minha idade, e a pequena Clara, de apenas 6 anos. A casa delas ficava em um bairro tranquilo, mais antigo, e com uma construção que misturava o velho e o novo. A escada que levava ao 2º andar fazia barulhos o tempo todo, então sons ali eram normais. Pelo menos era o que eu achava. Certa noite, já com 1 semana na casa delas, fui dormir no quarto das minhas primas, que tinha uma sacada com vista para a rua. A porta de correr da sacada dava de frente para a escada. Era tarde, e todos já tinham ido dormir. Eu estava naquele estado entre o sono e a vigília, quando ouvi passos fortes subindo as escadas. Não dei muita atenção, pensei que fosse o tio Mauro indo pegar água. Mas então, a porta do quarto se abriu devagar. Abri os olhos, e só consegui ver uma figura escura entrando, como uma sombra densa, sem forma definida. Apenas uma mancha negra que parecia absorver a pouca luz que vinha da rua. A presença ficou ali parada, perto da porta da sacada. Eu pensei que talvez a porta estivesse aberta e o vento tivesse empurrado. A figura parecia confusa, como se não soubesse como sair dali. O barulho acordou minha tia Rosane, que gritou do quarto dela: "Meninas, que bagunça é essa? Vão quebrar a porta." Amanda, ainda sonolenta, respondeu: "Ninguém levantou, tia. Estamos dormindo." Na hora eu até tentei ignorar, mas aquilo ficou martelando na minha mente. Na manhã seguinte, durante o café, comentei que achei estranho o barulho da porta. E minha tia confirmou. Mauro não havia saído do quarto, nem por 1 segundo. Foi nesse instante que a ficha caiu. Aquilo que entrou no quarto não era humano. No início, tentamos brincar com a situação. Deve ter sido uma assombração atrapalhada que não conseguiu sair, dissemos. Mas essa foi a última vez que conseguimos rir. Dias depois, à noite, eu e Rosane estávamos na cozinha preparando a marmita de Mauro para o dia seguinte. Amanda e Clara já estavam dormindo lá em cima. Eu sentei na escada, bem de frente para o fogão enquanto conversávamos. Uns 5 minutos se passaram e senti algo tocar meu cabelo. Pensei que era uma sensação boba, reflexo do cansaço. Mas quando virei para o lado, vi o que até hoje me faz tremer só de lembrar. Era uma figura alta, encapuzada, com uma capa negra, unhas enormes e tortas como garras. O ser me tocava a cabeça com um carinho doentio. Não consegui reagir de imediato. Apenas engoli seco, achando que minha mente estava me pregando uma peça. Quando voltei a olhar para minha tia, vi que ela estava completamente pálida, olhando para o mesmo ponto. A expressão dela foi o gatilho que me fez desmoronar. Comecei a chorar, desesperada. "Tia, você está vendo isso também?" perguntei. Ela apenas disse: "Sobe, agora. Vai na frente." E subimos as escadas às pressas. Quando Rosane chegou ao 3º degrau, gritou: "Sangue de Jesus tem poder." E disse que algo a puxava a escada abaixo. Ela quase caiu, mas conseguiu se soltar. Entramos no quarto das meninas e, para nossa surpresa, Amanda já estava ajoelhada,
orando em voz alta. Disse depois que sentiu um frio estranho no quarto minutos antes. Rosane mandou todas ajoelharem e começamos a orar. No meio da oração, Clara, com seus olhos arregalados, soltou um grito tão agudo que parecia não vir de uma criança. Olhei para a porta e lá estavam a mesma figura encapuzada e uma mulher de vestido vermelho. Ela era pálida, com olhos vazios e um sorriso cortante. Ambos tentavam entrar, mas pareciam presos a algum tipo de barreira invisível. Oramos por quase 3 horas, as entidades se aproximavam, recuavam, tentavam entrar novamente. Sentíamos a presença delas, o peso no ar, a pressão nos ouvidos. Era como respirar cimento. Foi quando minha tia começou a orar em línguas. Um vento forte vindo de dentro do quarto passou por nós e foi em direção à sacada, como se estivesse expulsando algo. Depois disso, tudo silenciou. Não vimos mais nada. Mauro não acordou em nenhum momento. Na manhã seguinte estávamos todas esgotadas, mas vivas. Quando o sol entrou pela janela, senti que algo havia mudado. Era como se um peso de anos tivesse sido retirado dos meus ombros. Dias depois, descobri que o meu ex, o tal relacionamento abusivo, havia feito um tipo de trabalho espiritual com a aliança que usávamos. A mesma que ficou presa no meu dedo. Aquilo era mais do que simbólico. Era uma amarra espiritual, uma prisão invisível, que me impedia de enxergar a verdade. Quando a aliança foi quebrada ao meio, algo foi libertado, mas o que estava preso a ela veio atrás de mim. E só então entendi o porquê daquela presença ter entrado no quarto, do toque em minha cabeça, da figura de vermelho. Era como se tudo aquilo estivesse tentando se agarrar a mim pela última vez antes de ir embora de vez. Desde então, minha vida mudou. Me reconectei com os amigos meus e pais, e hoje vejo tudo com mais clareza. Não foi só um fim de relacionamento, foi uma libertação espiritual. Ainda carrego comigo as marcas daquela noite. E ainda que muitos não acreditem, eu sei o que vi. O sobrenatural existe, e quando ele toca sua vida, nada mais volta a ser como antes. Relatos como esse nos lembram que nem tudo pode ser explicado pela lógica ou pela ciência. Quando o emocional e o espiritual se entrelaçam, o invisível pode se tornar palpável e às vezes aterrorizante. O que mais assusta nessa história não é apenas a presença de seres obscuros, mas a simbologia por trás deles. O anel, que deveria representar amor e compromisso, se transforma em um elo maldito, talvez carregado de intenções ocultas. Foi preciso que ele se quebrasse para que a protagonista despertasse, rompesse um ciclo de manipulação e finalmente enxergasse a verdade. Isso nos leva a refletir. Quantas vezes aceitamos permanecer presos a algo ou alguém, mesmo sentindo que há algo de errado? Quantas vezes ignoramos os sinais físicos, emocionais e espirituais, menos até que seja tarde demais? A presença das entidades sombrias não parece ter sido aleatória. Talvez fossem manifestações do que estava oculto naquela relação, forças que se alimentavam da dor, do controle e da submissão. E quando o vínculo foi rompido, elas apareceram, tentando retomar aquilo que perderam, mas não conseguiram. O poder da oração, da fé e da união mostrou-se mais forte que qualquer escuridão. E por mais que o sobrenatural assuste, às vezes ele não vem apenas para assustar, mas para libertar. Se você já passou por algo parecido, ou se conhece alguém que viveu algo inexplicável, compartilhe nos comentários. Aqui no Mistérios do Além, sua história pode se tornar o próximo relato a ser contado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder nenhum novo mistério. Afinal, entre o que podemos ver e aquilo que preferimos ignorar, há sempre algo à espreita. E cuidado com as sombras.